Olá, o Direito Sem Fronteiras de hoje vai falar dos conflitos na Palestina, entre a Palestina e Israel, uma questão com origens históricas, com fortes raízes na disputa por território na década de 1940. No mês de maio deste ano, a região viveu novos enfrentamentos depois que palestinos reagiram a uma tentativa de despejo dos locais onde moram pelo governo israelense. A nova escalada de violência teve origem nas ameaças de despejo de famílias palestinas de Sheikh Jarrah, um bairro fora dos muros da cidade velha de Jerusalém. Pelo plano de partilha da ONU na Fundação de Estado de Israel em 1948, Jerusalém deveria ser dividida em duas partes, o lado oriental palestino e o lado ocidental israelense. Sheikh Jarrah fica na parte palestina. Apesar disso, Israel reivindica a área. Há décadas, em sucessivas guerras, Israel tem ocupado territórios palestinos para construir no lugar assentamentos judeus. Desde 1979, a ONU reafirma que esses assentamentos são ilegais, são uma violação da legislação internacional. A resistência palestina é feita principalmente pelo Hamas, o maior dos grupos de militantes islâmicos da Palestina. Atualmente, mais de 5 milhões de palestinos vivem como refugiados espalhados pela região em condições precárias. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Aline Tomé, professora de Relações Internacionais, e com Mauro Leonardo Cunha, advogado, mestre em Ciências da Informação, conselheiro da Associação Cultural Israelita de Brasília. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para a Aline. Aline, quais as explicações que a gente pode dar para esse conflito histórico entre a Palestina e Israel? Então, né, é uma explicação que é absolutamente complexa, acho que até de conhecimento público, né, com que se trata de um dos conflitos mais difíceis, de difícil resolução contemporaneamente, justamente porque envolve aspectos históricos que a gente pode remeter até a recursos bíblicos mesmo, para entender um pouco de toda a perseguição que sofreu o povo judeu e dos vários momentos em que foram expulsos, retirados e tiveram que fugir daquela localidade, até se chegar, então, finalmente ao século XX, né, como você mesmo disse, a partir ali de 1948, quando é, então, criado o Estado de Israel, a questão é que o momento em que isso aconteceu, né, aquele território, por uma origem mesmo do Império Turco Otomano, ele estava ocupado por palestinos. E aí, né, depois de uma negociação, né, que é do movimento sionista com o Império Britânico, que à época, né, estava colonizando o local, o Império Britânico se retirou, foi criado o Estado de Israel, mas a questão do como lidar com aqueles palestinos que ali estavam se tornou muito complexa, né? E aí, inicialmente, acabou se destinando para os palestinos os territórios que hoje são conhecidos como faixa de Gaza e Cisjordânia, né? Mas ficou por pouco tempo, né? Já não foi uma solução satisfatória para ambas as partes, especialmente para a parte palestina. E pouco tempo depois, né, especialmente com o evento da Guerra dos Seis Dias na década de 60, essa parte desses dois territórios já separados, né, e fragilizados foram ocupados também pelo Estado de Israel, e depois disso houve então uma sucessão de tentativas, né, de lidar, tentativas essas muito conflituosas, para além de outras questões que envolveram ali também
regionalmente outros países importantes, como o Egito e a Jordânia. Estados Unidos também acabou tomando partes ali em vários desses confrontos, assim como tentou também firmar acordos de paz ao longo dos últimos anos. Então, são uma série de conflitos mesmo que são de difícil resolução, porque são perspectivas muito divergentes e pouquíssimo consensuais a respeito. Eu gostaria de ouvir o Mauro com a mesma pergunta sobre as origens desse conflito, Mauro. A primeira coisa que a gente precisa entender sobre esse conflito é que ele não é um conflito de natureza religiosa, tá? Toda análise histórica que começa a partir dos anos 40 tem um problema muito sério, tá? Porque parte de um ponto muito tardio no tempo para entender aquela região. A gente precisa entender que até a Primeira Guerra Mundial, que à época só tinha uma, então era chamada de Grande Guerra, até a Grande Guerra existiu na região o Império Otomano. E sob o Império Otomano, as populações judaicas, fossem elas árabes ou não, e as populações árabes, fossem elas judias, cristãs ou muçulmanas, conviveram em perfeita harmonia na região, tá? Virtual perfeita harmonia. O que acontece é que, leiam sobre Lawrence da Arábia, né? Tem um filme muito romantizado sobre ele, mas leiam sobre o que aconteceu ali. Há um forte posicionamento árabe durante a Primeira Guerra, né? E é um posicionamento também levado desde antes da Primeira Guerra, na verdade, porque era de resistência ao Império Otomano, né? E esse movimento árabe acaba por uma aceitação no final do contexto da Primeira Guerra das potências europeias de uma concessão integral daquela região para os árabes. E havia aí sim um movimento político-religioso, né, de um panarabismo muçulmano na região. Então, as origens do conflito têm muito mais a ver com o final da Primeira Guerra do que com qualquer coisa que tenha acontecido na Segunda Guerra, né, que digamos que é o fermento por cima do conflito. Mas o conflito tem uma origem muito grande mesmo, no final do Império Otomano e na baixa resolução do que se faria naquele território. E aí coisas da região como a presença do Canal de Suez, né, a vontade neocolonial das potências europeias à época, essas coisas todas põem fermento no conflito, né? Repito, essas populações conviviam muito bem, os judeus conviviam, havia comunidades judaicas muito fortes no Marrocos, né? No Iraque, no que hoje é o Iraque, no que hoje é o Irã. Até hoje tem uma comunidade judaica menor no Irã, mas havia comunidades judaicas fortes espalhadas pela região. Tanto que havia um dialeto judaico-árabe, para vocês entenderem isso, tá? Então, quando a gente fala que alguém é árabe, a gente não exclui ele ser judeu. Alguém pode ser árabe e judeu ao mesmo tempo, para as pessoas entenderem o conflito, tá? E essas populações judaicas foram expulsas dos territórios da região da Arábia como um todo e até da Pérsia, e eles acabaram convergindo para o território do que hoje é Israel, tá? Essa expulsão dos judeus não foi acompanhada por uma expulsão de árabes e eles permaneceram naquelas terras também. Sempre houve uma população judaica no que é Israel hoje, tá? E ela se concentrou mais ainda, em primeiro lugar, porque as populações judaicas foram expulsas dos países árabes, tá? Sobretudo depois do final da Primeira Guerra Mundial. Aline, e os episódios recentes do mês de maio deste ano? Como é que se explicam? Então, os episódios recentes, eles envolveram, né, nessas disputas territoriais, uma situação muito específica, né, em Jerusalém, que é um outro ponto, né, se há divergências sobre como lidar com essas ocupações de territórios e todas as disputas políticas envolvidas ali. Jerusalém é um caso mais complexo ainda, porque se trata, né, de aquela que é considerada como capital e terra santa, né, para árabes, na verdade não árabes, muçulmanos, né, muçulmanos, judeus e cristãos. E, nesse sentido, a disputa territorial ali é muito severa. Então, aconteceu que em Jerusalém não há consenso, né, há separação, né, segmentação da cidade entre muçulmanos e judeus especificamente, né, e pessoas pertencentes ao Estado de Israel. E um bairro que era prioritariamente ocupado por muçulmanos, ele
de alguns anos para cá, passou a sofrer também com as disputas de pessoas pertencentes ao Estado de Israel que queriam residir ali. E, nesse sentido, houve uma resistência, né, em maio desse ano, de pessoas ligadas de muçulmanos, e aí o Hamas, que é uma das lideranças que toma frente, né, da ocupação das parcelas palestinas ali dos territórios na região, tomou as dores, né, e atacou o Estado de Israel com algumas bombas que foram respondidas com novos ataques, e aí foi o que aconteceu no período de maio, né? No final do mês conseguiram negociar um cessar-fogo, mas foi o que acabou acontecendo ali, nesse momento. Mauro, a sua visão do episódio, por favor. Vamos lá, a gente precisa entender essa repartição de Jerusalém como, primeiro, sendo histórica, tá? Não sendo uma coisa artificial criada pelos agentes do conflito. Por exemplo, Jerusalém tem uma grande área da cidade chamada o bairro armênio, né? Preponderantemente cristão. Né? E isso não foi uma separação como foi a separação, por exemplo, de Berlim durante a Segunda Guerra. Isso é histórico. Havia bairros, né, em que majoritariamente havia populações de uma dada religiosidade. O que aconteceu nesse conflito especificamente foi que, e aí é uma tristeza, porque o direito não acontece conforme as necessidades políticas do solo. O direito não tem essa sensibilidade. Então, há uma ação de despejo específica, né, que tramitou durante décadas e que finalmente chegou a uma solução na Corte Suprema de Israel, que é conhecida e reconhecida dentro do conflito como um dos agentes que busca proteger muito os direitos dos palestinos, né, para modular o conflito. Então, a Corte Suprema de Israel tem um histórico de decisões contra, né, interesses judaicos, normalmente religiosos, na região. A gente precisa entender essa rejeição completa à moradia dos judeus em territórios controlados por Estados árabes como um dos pontos mais sérios do conflito. Bem, eu gostaria de ouvir agora a Aline sobre uma questão que é inevitável. Há décadas, a ONU considera ilegais a ocupação de territórios da Palestina por Israel. Eu gostaria que você nos explicasse por que a lógica da ONU considerar essa ocupação ilegal, mas logo depois do intervalo. A gente volta já já. Direito Sem Fronteiras, portanto, faz um breve intervalo. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos dos conflitos entre a Palestina e Israel, uma questão com origens históricas e que teve novos momentos de enfrentamento em maio deste ano, depois que palestinos reagiram a uma tentativa de despejo dos locais onde moram pelo governo israelense. E os nossos convidados são a professora Aline Tomé, professora de Relações Internacionais, e também Mauro Leonardo Cunha, advogado, mestre em Ciências da Informação, conselheiro da Associação Cultural Israelita de Brasília. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar para a Aline. Eu pedi que ela nos explicasse o motivo pelo qual, ou os motivos pelos quais, a ONU considera ilegais ou ilegal a ocupação de territórios da Palestina por Israel. Por que, Aline? Perfeito. Então, a questão, como eu já tinha dito anteriormente, né, a divisão do território, quando da criação do Estado de Israel na região, ela não foi bem aceita por nenhuma das partes. Tanto que, após essa segmentação do território, né, veja bem, se era para ser um território destinado à Palestina, entendendo ela, então, como algo semelhante ou algo que seria um país, estar segmentada e fragmentada em duas localidades separadas, né, naturalmente geraria insatisfação. Mas a insatisfação claramente ela não foi só da parte palestina, foi uma insatisfação também da parte do Estado de Israel, tanto que anos depois, cada vez mais foram aumentando, especialmente após a Guerra dos 6 Dias, os chamados assentamentos judeus nesses territórios, que seriam destinados, então,
a Palestina. E com o aumento desses assentamentos, a gente vê que, na verdade, até mesmo os territórios que não estavam designados para o Estado de Israel, eles passam a existir, né? Eles passam a ser ocupados, então, e dessa forma é considerado como ilegal, né? Então, se não era consensual anteriormente, menos ainda se torna à medida em que pequenos territórios já prejudicados por essa própria separação e pelo empobrecimento mesmo daquela localidade, ainda ter assentamentos que são cerceados pelo Estado de Israel. Então, é por isso que é considerado como ilegal, não há reconhecimento desse tipo de assentamento. Mauro, seja quem tenha razão, a reação de Israel a eventuais ataques palestinos é interpretada quase sempre como desproporcional. Como é que você avalia isso? O excesso de defesa não é tratado a partir de uma proporcionalidade absoluta. E vamos entender primeiro que não existe uma causa palestina. Há duas causas. Há a causa do Fatah, há a causa do Hamas, e eles não se entendem entre eles. A tal ponto que eu acho mais fácil acontecer uma paz entre Israel e o Fatah, ou entre Israel e o Hamas, do que acontecer uma paz entre Fatah e Hamas. Compreendem? Então, assim, a gente fala de desproporcionalidade. Houve momentos em que da região de Gaza, que foi unilateralmente desocupada por Israel, e não existe, portanto, como não há ocupação de Israel naquela região da faixa de Gaza, não dá para chamar mais ninguém lá de refugiado, porque elas vivem num lugar governado por uma autoridade daquele mesmo lugar, né? E Israel não tem presença militar nenhuma naquela região. Aquela região tem sido usada para conflitos, aí sim desproporcionais, porque enquanto Israel militarmente só usa áreas militares para ter suas armas, em Gaza, o comum é montar lançadores de foguetes, mísseis e morteiros em escolas e hospitais, quebrando todas as convenções internacionais de direito de guerra, né? Que é uma coisa absurda manter armas junto a populações civis, usando a população civil do local como escudo humano. Para o civil que mora em Gaza, nada foi mais grave para a manutenção do seu direito à vida e à saúde do que a desocupação de Israel. A gente fala assim, Israel desocupou o território e o povo de Gaza caiu na mão do império de uma organização terrorista que poderia ter deixado o terrorismo. Tem exemplos na Europa. O Sinn Féin abandonou a posição de ser o IRA, né, de ser um exército revolucionário, se tornou um partido político e isso permitiu a paz na Irlanda do Norte. Aline, o fato de existirem eventuais divergências entre o Fatah e o Hamas, ou divergências, portanto, entre os palestinos, justifica dizer que não existe uma causa palestina? As divergências elas são comuns. A gente não pode dizer de maneira alguma que tem unicidade entre o posicionamento do Estado de Israel ou dos subgrupos que vivem ali naquela região ou da própria diáspora, que envolve tanto mobilizações que são claramente políticas e não são religiosas. Eu concordo com o que o professor Mauro falou mais cedo, né? Esse conflito ele tem uma característica muito forte política, e o envolvimento do movimento sionista, que ele é político, né? Ele não é um movimento religioso exatamente, tem todo um posicionamento que transporta questões étnicas, culturais e religiosas, inclusive, para suas ações. Então, essa divergência entre movimentos, né, que estão presentes ali na região e que lideram, né, a questão palestina, a defesa, né, de interesses ali palestinos, o Fatah e o Hamas, ela não justifica desproporcionalidade clara dos ataques que aconteceram não só nesse momento, mas em vários outros. Professor Mauro, nós estamos chegando próximos do fim do nosso programa, portanto, eu acho que é uma hora boa para a gente falar do futuro. Não existe solução mágica, evidentemente, mas qual é o caminho na avaliação do senhor? Simplesmente não há solução pela via armada. E o Fatah progrediu muito, Israel progrediu muito e o Hamas ficou para trás. O Hamas não politizou o conflito. O Hamas trata o conflito como um conflito paramilitar e terrorista. Não dá para falar que o Hamas tem uma atividade política significativa. Não é verdade. O Hamas tem uma atividade paramilitar, terrorista, descumpridora das normas básicas de conflitos internacionais, usando a população civil como escudo humano, crianças e mulheres, né?
muito, muito grave, usando escolas como plataforma para lançamento de foguetes, e morteiros e mísseis. É uma coisa muito grave, né? E isso de os israelenses e judeus não poderem morar em nenhum território controlado pelos palestinos simplesmente inviabiliza a solução política. Porque há uma livre circulação, por exemplo, Irlanda do Norte e a República da Irlanda é uma livre circulação de pessoas. Né? Agora diminuiu por causa da situação do Brexit, né? Mas há uma circulação livre de pessoas. Palestinos trabalham em Israel, recebem salário e têm seus direitos trabalhistas assegurados, mesmo os que moram em territórios controlados pela Palestina. E o mesmo não acontece com judeus. E não há solução. Enquanto os judeus não forem tolerados como seres humanos, dignos de direitos, pelas potências árabes daquela região, né? E falando especificamente dos palestinos, ali, não há solução, porque não há um caminho político aberto. Né? A Golda Meir, que foi primeira-ministra do Estado de Israel, que é um lugar que respeita mulheres, respeita lésbicas, respeita gays, enfim, é uma democracia única da região, né? Com suas contradições. Toda democracia tem contradições, mas não é um Estado ditatorial de base fundamentalista religiosa e que usa armas como quiser. Só há solução pela via da política. Eu não estou nem falando pela via da paz. A paz só se constrói com política. E política se constrói melhor com democracia. Professora, gostaria de ouvir a senhora sobre os caminhos. De qualquer forma, falando de futuro de negociação, que aí eu concordo inteiramente, é um futuro de negociação que é político e precisa ser pacífico, de fato, né? A gente vê que, além de pacífico e os indicativos, né, porque tem uma outra questão que aconteceu nos últimos anos, que foi o reconhecimento dos Estados Unidos de Jerusalém como capital do Estado de Israel, né, que foi extremamente polêmico, mais uma das ações, né, polêmicas do governo Trump, e ela foi mantida pelo governo Biden. Né? E mesmo com essa manutenção, em janeiro foi anunciado, em janeiro desse ano, né, logo após a posse mesmo do Joe Biden nos Estados Unidos, a manutenção do reconhecimento de Jerusalém como capital, né, do Estado de Israel, mas com indicativos de que as negociações de paz elas aconteceriam reconhecendo dois estados. Né? E isso é algo que é muito importante, uma vez que não sei, né, qual vai ser o comportamento do Hamas diante disso, mas que traz um mecanismo que é uma das maiores defesas de interesses palestina, que é o reconhecimento de um Estado efetivamente. Né? E aí, sim, ao reconhecer um Estado, pode-se falar em divisão de poderes, pode-se falar em democracia, inclusão social e algo nesse sentido, né, que é muito complicado de acontecer no contexto como é o que existe atualmente da Palestina ocupada, empobrecida, fragilizada, né? E aí é muito complicado a gente falar de democracia nesse tipo de contexto. Bem, o nosso programa chegou ao fim. Eu agradeço mais uma vez a participação de Aline Tomé, professora de Relações Internacionais, e de Mauro Leonardo Cunha, advogado, mestre em Ciências da Informação, conselheiro da Associação Cultural Israelita de Brasília. E muito obrigado, claro, também a você que nos acompanhou até agora. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa.